Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu sou o pastor, o apóstolo Hélio Camargo, e hoje Deus tem me dado um ministério chamado Igreja em Movimento. E eu quero, através desse ministério hoje, poder lhe entregar uma palavra do céu, uma mensagem de Deus, uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Deus tem falado comigo muito forte, uma palavra, a palavra é: venha andar sobre as águas. Essa é uma nova estação de Deus andando sobre as águas. Que coisa tremenda. A Bíblia fala que Pedro foi o primeiro a andar sobre as águas, que Pedro viveu no sobrenatural. E é óbvio que isso é uma metáfora, né? Deus não quer ninguém por aí andando sobre as águas, mas o andar sobre as águas que a Bíblia diz, ela representa tudo aquilo que você não pode fazer sozinho. Porque a maior vitória de Pedro não foi apenas andar sobre as águas, foi andar ao lado de Jesus, andar junto com Jesus, porque sozinho jamais Pedro conseguiria andar sobre as águas. Mas quando Pedro entendeu que, óbvio, que o primeiro desafio de andar sobre as águas é sair do barco, e Pedro saiu do barco. Eu falava ontem com uma pessoa, eu falei: olha, você está muito preso ao passado. E se você continuar preso ao passado, você não pode andar sobre as águas, não pode caminhar sobre as águas. A única forma de caminhar sobre as águas é saindo do barco. O barco do passado, o barco das frustrações, o barco dos traumas, o barco do medo, o barco da indecisão, o barco da timidez. São muitos barcos que nós temos que sair para caminhar sobre as águas. E Pedro saiu. Ele saiu daquele barco e ele teve o privilégio, de caminhar com Jesus. Que coisa tremenda. Andou com Jesus estrategicamente de uma forma tremenda. Jesus falou: vem caminhar comigo. E esse tem sido a proposta de Deus desde o início. Deus foi o primeiro, queridos, a caminhar com Adão. Adão no Éden todos os dias caminhava com Deus, e Deus caminhava com Adão, e era uma glória tremenda, era uma bênção. E Deus ensinava tantas coisas para Adão e Eva, mas infelizmente eles não souberam aproveitar aquilo e perderam na caminhada a essência, perderam na caminhada com Deus aquele ímpeto de fazer as coisas que Deus ensinou, e então entraram no caminho da desobediência. Infelizmente, eu quero desafiar você a caminhar com Jesus. Sabe, se você por algum momento desviou, desvirtuou, afastou ou esfriou, ainda dá tempo de caminhar com Jesus, porque essa tem sido a primeira chamada e sempre vai ser a chamada de Deus para as nossas vidas, caminhar com Ele. Ele quer você caminhando lado a lado, nessa metáfora, de Mateus 14, o verso 25 em diante, fala que Jesus desafiou Pedro a andar sobre as águas, disse para Pedro: vem caminhar comigo. E Pedro aceitou o desafio, caminhando com Deus, caminhando com Jesus. Ele andou em algo que não é sólido, mas ele andou. Ou seja, quando estamos caminhando com Deus, o impossível se torna possível. Podemos fazer aquilo que sozinhos jamais faríamos, mas quando estamos com Deus, nós podemos fazer, nós podemos realizar, caminhando com Deus, porque Deus é a nossa força, é o nosso sustento, Deus é a nossa vida, Deus é o nosso poder e Deus é a nossa glória. E esse é o desafio para você. Adão andou com Deus, caminhou com Deus e infelizmente perdeu a essência. Mas houveram outros, como Abraão, por exemplo, que Abraão caminhou com Deus. E na caminhada de Abraão com Deus, nós aprendemos uma lição naqueles 3 dias, caminhando para sacrificar o seu filho. Quando ele foi sacrificar o seu filho, ele estava nos ensinando que na caminhada com Deus sempre vai ser necessários sacrifícios. Nós vamos ter que fazer alguns sacrifícios. Quer caminhar com Deus? Quer viver o sobrenatural? Nessa caminhada você deseja fazer aquilo que você não conseguiria fazer nunca sozinho? Então vai aqui a primeira dica nessa manhã. Caminhar com Deus é necessário que você sacrifique algumas coisas, que você renuncie algumas coisas, que você coloque no altar de Deus algumas coisas. Abraão colocou aquilo que era mais precioso para ele, o seu filho. Ele colocou o seu filho Isaque, o filho da promessa, que tanto ele lutou, tanto ele orou e pediu a Deus, e quando Deus lhe deu, Deus pediu e disse: Abraão, quer caminhar comigo? Andar no sobrenatural e fazer o que você não poderia fazer sozinho?
você pode fazer comigo, eu posso fazer com que você realize todas as coisas, mas tem que aprender a sacrificar. Temos que sacrificar algumas coisas, seja na área secular, seja no ministério, seja na família. A vida, ela exige sacrifícios de nós. Se você deseja ter uma boa labuta, um bom trabalho, uma boa luta, você precisa sacrificar algumas coisas. Eu acho tão bonito quando eu vejo alguém trabalhando e estudando. Um jovem, alguém da meia idade, até mesmo alguém na idade avançada, quando está trabalhando no secular, trabalhando no ministério e galgando os sonhos do estudo, da faculdade, da universidade, da pós-graduação, são sacrifícios que a pessoa faz. Você vê alguém, às vezes, lá na frente, sabe, abençoado, alguém que lá na frente cresceu tanto, você vai olhar, essa pessoa, ela fez sacrifícios. Então, meu irmão, é hora de você olhar agora o que você precisa sacrificar, o que você precisa colocar no altar de Deus, para que você seja poderosamente abençoado em nome de Jesus. Houveram outras caminhadas, como a de Moisés, por exemplo. Moisés, ele caminhou, mas na caminhada de Moisés, nós podemos chamar a caminhada da libertação. Moisés estava preso no passado. Deus chamou Moisés lá no Moriá, lá no monte, a gente chama de montanha de Deus. Ele disse assim, no Monte Horebe: Moisés, você vai ser usado por mim e vai resgatar o povo das mãos do faraó. Moisés, ele gaguejou. Moisés sentiu-se incapaz, porque Moisés estava preso, olha só, a um passado de algo que havia acontecido, que ele havia realizado, e Moisés estava preso por 40 anos, olha só, 40 anos preso, e Deus submeteu Moisés a uma caminhada tremenda de libertação, e junto com o povo, 600 milhões de homens, imagine eles caminhando com Deus, e no pensamento: ah, que saudade da cebola do Egito, ah, que saudade daquele pepino, aquele tempero do Egito era tão maravilhoso. Como pode alguém caminhar com Deus e não entender que a caminhada com Deus, além de sacrifícios, a caminhada com Deus é uma caminhada de libertação? Deus vai libertar a nossa vida à medida que caminharmos com Ele. Ele quer tirar da nossa mente todo indício do passado. Nós não podemos mais ter saudades da cebola do Egito, do pepino do Egito, do tempero do Egito. Nós temos que começar a colocar na nossa mente agora o futuro, as promessas de Deus, aquilo que Deus tem na terra prometida. Sabe, o desafio de hoje é vir andar sobre as águas, é caminhar com Deus. O andar sobre as águas de Moisés foi um andar que era uma oportunidade de libertação. Moisés é conhecido na Bíblia como libertador. Libertou uma multidão de pessoas geograficamente, mas não conseguiu libertar aqui na mente. Que não adianta mudar a geografia e continuar preso no coração, preso nos sentimentos e preso na mente. É necessário mudar a geografia, mas mudar também os pensamentos, mudar o coração, mudar as atitudes, mudar o comportamento para que seja abençoado. Então a caminhada é uma caminhada de libertação. Quando nós caminhamos com Deus e aceitamos essa proposta, e Ele continua, a mesma proposta que fez em Mateus 14, Ele faz para a minha vida e para a sua vida. Vamos caminhar sobre as águas. Vamos caminhar no sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Vamos caminhar como, por exemplo, Josué. Eu imagino Josué caminhando com Deus. Deus fez esse convite, disse para Josué: você vai dar 7 voltas em volta da muralha de Jericó. A muralha de Jericó, meu querido, haviam pedras que tinham uma tonelada, mas a maior força e resistência de Jericó não era a pedra, aquilo que era palpável, mas Jericó vem da palavra Iericó. Jericó é a cidade do deus Lua, ou seja, havia um principado. Havia em Jericó uma força espiritual contrária, maligna, que aprisionava, impedia as pessoas de abrirem a mente. Inclusive, Jericó estava no meio da caminhada do povo de Israel. Mas Deus pegou Josué e falou: filho, você vai caminhar comigo. E começou a rodar, andar em volta de Jericó, e ele olhava a altura,
Ele olhava a largura, para você ter uma ideia, tinha casas construídas em cima de Jericó. A prostituta Raabe é um exemplo de uma mulher que morava nas muralhas de Jericó. E Josué foi olhando, e ele olhava o tamanho, ele olhava a resistência, mas ele não poderia deixar de olhar nessa caminhada para aquele que é maior do que toda muralha, para aquele que é mais forte, mais poderoso do que toda muralha, o nosso Deus. O Senhor de Sabaote, o Senhor dos exércitos, Ele é mais poderoso, mais glorioso, Ele é maior do que todas as muralhas de Jericó. Não haverão principados e potestades, não haverão, queridos, forças malignas ou forças físicas que vão resistir ao poder de Deus na caminhada com o Senhor. A caminhada de Josué, eu vou chamar de caminhada de obediência. Simplesmente Josué obedeceu, e ele não comparava a Deus com as muralhas, porque é incomparável. Não tem como comparar um Deus tão grande, tão maravilhoso com uma muralha. Deus é maior, Deus é grande, Deus é tremendo, Deus é poderoso para nos ajudar a vencer todas as muralhas. Então você precisa hoje escutar esse chamado de Deus. Deus está dizendo, vem caminhar comigo. E se você caminhar com Deus, você vai fazer como Josué, vai olhar as muralhas e a cada volta você vai dizer, muralha, você pode ser grande, mas o meu Deus é infinitamente maior. O meu Deus é maior. O meu Deus vai te derrubar. E na 7ª volta, Josué mandando a mensagem, querido, para o seu coração. Josué mandando a mensagem no mundo espiritual e dizendo, eu creio que Deus é maior. A cada volta que ele dava, consolidava, queridos, este decreto. Deus é maior, Deus é maior. E na 7ª volta, as muralhas caíram para a glória de Deus. Vamos caminhar com Deus. A Bíblia é um livro de caminhadas. Por exemplo, a maior caminhada de todas é a caminhada de Jesus. Ele sai do pretório, o tribunal de Roma, e ele vai para o Gólgota, conhecido como Via Dolorosa, o caminho onde Jesus, ele agoniou, ele sofreu. Foi uma caminhada que eu e você jamais suportaríamos, mas graças a Deus, o Messias, graças a Deus, Jesus, ele se entregou no meu e no seu lugar. Ele assumiu a nossa culpa, o nosso peso, tudo aquilo que era impagável. Graças a Deus, Jesus, ele é o cordeiro vicário, ele é o cordeiro substituto, ele é aquele que nós chamamos de Goel, o nosso remidor de sangue. Jesus foi aquele que pegou o peso, a carga, o jugo, e ele decidiu carregar naquela caminhada. E a Bíblia diz que saindo de pretório, ele foi até o Gólgota, e ele naquele lugar, no Monte Caveira, ele entregou a sua vida. Ele entregou a sua vida, e a Bíblia diz que ele morreu, pagando preço pela nossa culpa, pela nossa dívida. Graças a essa caminhada, graças a essa caminhada, Jesus venceu, ele sofreu, ele padeceu, mas num domingo lindo pela manhã, o meu Jesus e o teu Jesus, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ele está vivo, meu irmão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele está vivo para nos abençoar e nos sustentar em nossa caminhada. Ele está vivo e ele é poderoso para sustentar a cada um de nós em nossa caminhada. Foi esse mesmo Jesus que agora na história marcou a vida de Pedro e a vida da igreja, e ele delineou, queridos, o projeto, o processo da caminhada. Ele olhou para Pedro e disse, vem caminhar comigo. Uma metáfora, nós não vamos andar sobre as águas, mas nós vamos conseguir fazer como Pedro, o impossível. Fazer como Pedro, aquilo que não é lógico, aquilo que é ilógico, isso é fé. Nós vamos conseguir, como Pedro, também termos uma caminhada através de alguns princípios que eu vou lhe ensinar agora. Princípio número 1, para poder caminhar sobre as águas é preciso sair do barco. Se você sair do barco, você também vai caminhar sobre as águas. Se você sair desse barco, você vai ter condições de caminhar no sobrenatural e fazer aquilo que sozinho você nunca conseguiria, mas caminhando com Jesus, será possível você realizar. Número 2, o chamado. Nada, querido, é mais poderoso do que o chamado de um homem. Quando Deus chama um homem, quando Deus chama uma pessoa, ele sabe o que vai acontecer. Quando Deus chama um homem, ele sabe o que essa pessoa ela vai passar. Nada é mais poderoso do que o seu chamado.
chamado para ser mãe, chamado para ser pai, chamado para ser empresário, chamado para ser um vendedor, chamado para ser um pastor, chamado para tantas e tantas coisas. Deus te chamou para alguma coisa. Deus não chama ninguém para nada. Todos foram chamados por Deus para alguma coisa. E Deus te chamou para algo. E você precisa discernir o seu chamado. Você escutar a voz de Deus e entender que Deus te chamou para algo. Para marcar essa geração. Para marcar um lugar. Para marcar a vida das pessoas. Você tem um chamado de Deus. Aceite o chamado. Pare de colocar dificuldade. Talvez você tenha uma lista hoje aqui. Uma lista enorme, interminável de desculpas para dizer: eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir aquilo, é impossível isso, isso e isso. Ah, meu irmão, se você entender quem está te chamando e quem quer caminhar com você, toda essa lista vai ser rasgada hoje em nome de Jesus. E você vai apresentar um único argumento e vai dizer: Jesus me chamou. E se Jesus te chamou, você vai conseguir realizar, em nome de Jesus. Mas todas as vezes que nós subimos todos esses degraus, existe um outro degrau chamado medo. O medo, querido, muitas vezes nos paralisa. O medo muitas vezes nos faz ficar, em cima do barco. O medo, querido, muitas vezes, nos faz, querer permanecer no barco. A irmã, o Marcos Rocha, depois alguém me explica o que é sair do barco. Sair do barco, meu irmão, sair do barco é sair do passado. Sair do barco é sair, de sentimentos de medo, de fracasso. Sair do barco, muitas vezes, é mudar a estação. Nós acabamos de entrar na primavera e no inverno usávamos roupas de frio. Hoje está um pouquinho frio ainda. Mas sair do barco significa tirar uma roupa, por exemplo. Você arrancar uma roupa, arrancar um paradigma, quebrar um paradigma. Ou, por exemplo, alguém que montou uma empresa 5 vezes e fracassou as 5 vezes. Aí ele diz assim: nunca mais eu vou abrir uma empresa, porque eu não sou chamado para negócios. Querido, sair do barco significa você montar essa empresa e dizer: eu acredito que Deus vai me abençoar. Sair do barco significa sair da mediocridade. Sair do barco significa você sair do meio de muitas vezes de pessoas que não querem nada com nada, de fracassados, que ficam dizendo, só falando mal do governo, falando mal do país, falando mal da crise, falando da crise. Nós vamos falar de Cristo, vamos falar daquilo que Deus pode fazer, vamos falar do nosso Deus, que é um Deus poderoso. Então Deus está desafiando você a sair do barco hoje. Mas sempre que nós saímos do barco, vai existir encorajamento. Deus falou: Gideão, você está num buraco, escondido com medo dos midianitas. Aí o Senhor falou assim: saia do buraco, saia da depressão e aceite o desafio. Deus encorajou, falou assim: você é um homem valente. Sempre vai haver encorajamento. Sabe por quê? Porque Deus acredita em você. Deus, ele tem certeza, quando ele criou você, ele já criou você para um propósito. Eu quero desafiar você nessa manhã, hoje, em nome de Jesus, a sair do barco e entender que Deus está encorajando você. Quando Pedro falou: se és tu, Senhor, manda ter comigo, o Senhor podia dizer assim: Pedro, você é muito natural, você é muito humano, você não vai andar sobre as águas jamais. O Senhor encorajou, falou: então vem, porque quando ele nos chama a andar sobre as águas, ele também nos encoraja. Ele diz: venha. Mas aí vem o próximo degrau, sabe o que é? Tomar uma decisão. Você pode, quando ouvir o chamado de Deus, saia do barco, continuar no buraco e dizer: eu tenho medo, eu não vou conseguir, não tem jeito, é impossível. É continuar no barco. Mas quando você entender o chamado de Deus e dizer assim: já que Ele me chamou e me encorajou, então eu tomo uma decisão hoje, eu saio do barco. Ponto. Você sai do barco. É quando você está preso. O Espírito Santo me fala muito sobre pessoas presas ao passado. Deus está dizendo: perdoa, remova a pedra, se mova em fé, siga adiante, continue. Sabe o que é? Eu estou enroscado, eu estou preso, não dá. Hoje chegou o dia de tomar uma decisão, meu irmão. Tome uma decisão. Ninguém pode parar uma pessoa decidida. Ninguém pode parar alguém que decidiu. É óbvio que vamos ouvir críticos
Os de plantão criticando estão sempre dizendo, criticando, que eu não entendo, porque isso e aquilo. Não importa a opinião dos críticos. O que importa é aquele que te encorajou a sair do barco e dizer assim: filho, saia do barco, porque eu vou te abençoar. Hoje, eu quero lhe dizer, você precisa tomar de uma vez por todas uma decisão. E toda vez que nós saímos do barco, tomamos essa decisão, Deus vai transformar a nossa vida. Deus vai transformar a nossa vida. Porque toda vez que eu ando sobre as águas, há uma transformação na minha vida. É óbvio que tem aqueles que nunca vão sair do barco e vão piorar, vão endurecer mais o coração. À medida que os anos passarem, vão se tornando pior. Mas aqueles que decidirem sair do barco serão transformados pelo poder de Deus em nome de Jesus. Então não se limite. Não coloque limites na sua vida. O único limite na sua mente, quem coloca é você. Então você precisa hoje sair do barco. Saia do barco, seja estimulado a dizer sim para Deus. Diga sim, fala: Deus, eu estou saindo do barco hoje. E Deus vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Que bênção falar contigo, é essa palavra. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus seja contigo, que o Senhor nesse dia te ajude a sair do barco e andar sobre as águas, que o Espírito de Deus te alcance, que a unção e a glória de Deus esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém. Igreja em movimento, em ação, em nome de Jesus. Onde você estiver trabalhando, no carro, ou quem sabe no ônibus, ou quem sabe aí onde você trabalha, ou na sua casa, em glória a Deus, a igreja em movimento te alcança e te abençoa, porque a palavra é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela sempre vem ao nosso encontro. O princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo estava lá em cima, a palavra, e ela veio até nós e habitou entre nós, porque a palavra sempre vai nos encontrar. Amém? Por isso que João 15 diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. E eu os designei para que vás e deis frutos, e frutos que permaneçam. Amém? Então a palavra de Deus, ela sempre vai alcançar você. Muito feliz em estar com você hoje nesse editorial da Igreja em Movimento. É uma bênção falar com você, entrar na sua casa, entrar na sua vida, e que o Espírito de Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus. Hoje tem encontro, vai ser sobrenatural, o melhor encontro do ano, uma equipe linda que o Senhor nos deu, vai ser poderoso o que Deus vai fazer. E no domingo estaremos na nossa igreja pregando a palavra e caminhando no sobrenatural em nome de Jesus. Tenha um melhor final de semana da sua vida, de experiências tremendas e maravilhosas com Deus. Amém? Ama a sua vida. Um beijo no coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.